Boa tarde, 1h22. Hoje tivemos 2 minutinhos de atraso, peço desculpas, porque a hora é 1h20, né? O marcado é isso. 1h22, nós iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta terça-feira, dia 20, né? 20 de setembro de 2022. Hoje nós vamos fazer a penúltima entrevista com os candidatos ao Senado. E a bola da vez é ele, né? Ney Amorim, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Você que agora eu posso dizer que é o mais novo amigo do governador Gladson Cameli? Não, acho que não cola o mais novo amigo, porque eu e o Gladson somos amigos há mais de 12 anos. Né? É muito tempo? Acho que é um bom tempo, 12 anos é um bom tempo. Quando eu fui candidato a estadual, o Gladson foi candidato a federal e ali nós criamos uma boa relação, uma boa amizade que dura até hoje. Ney, queria iniciar essa conversa, essa entrevista, de uma maneira bem tranquila. Perfeito. O que faz um senador? O que você poderia dizer para nós? Tem muita gente que não valoriza o voto nos parlamentares. Alguns deixam até para que a sorte faça isso por elas. Pegam ali na hora da votação, aqueles papeizinhos que estão ali, aquela colinha, e vota. E não sei se isso é uma postura responsável, né? Então eu queria saber de você, o que você entende por um trabalho no Senado, o que você decidiu, o que você pensa? Bom, primeiro eu quero te agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Gazeta, nessa entrevista, dizer que esse espaço democrático ele é fundamental nesse processo de escolha da população sobre quem vai votar. Quero aproveitar, inclusive, a oportunidade e me desculpar aqui, porque foram marcadas, se não me engano, pelo menos 2 vezes. A primeira, eu estava com suspeita de Covid, fiz o exame, não deu Covid. Fiquei apenas uma semana com a garganta muito ruim, mas depois disso fiquei bem. E a segunda vez, de fato, foi a falha da minha assessoria. Eu estava no interior e marcaram a vinda aqui. Então eu quero me desculpar com o público que está nos assistindo, por ter faltado as 2 outras vezes e agradecer a vocês por me darem esse espaço, por terem remarcado e me dar esse espaço para a gente poder aqui estar conversando. Em relação a ser senador da República, eu acho que o Senado ele é muito nobre, né? Eu acho que no Senado você discute e toma as decisões mais importantes desse país. Câmara Federal, em seguida passa para o Senado Federal. E um senador do Acre, ele é do tamanho de qualquer senador do Brasil. Senador de São Paulo, senador do Rio de Janeiro, senador de grandes estados da federação, são do mesmo tamanho que o do Acre. E o Acre tem a oportunidade de três senadores da República representando o estado, brigando por recurso, trazendo emendas parlamentares para cá, mas o senador da República ele vai além disso. É o cara que visita os ministérios para trazer investimentos para a área da saúde, é o cara que recebe o governador do estado, os prefeitos. Deputado federal não faz isso? Quando eles vão até Brasília, deputado federal também. Os parlamentares federais fazem isso. Lá no Congresso Nacional, os federais cumprem o seu papel na Câmara Federal e o senador da República. Inclusive o senador da República, ele dialoga com o presidente do Brasil, porque tem estatura para isso, em defesa do seu estado e de matérias importantes para o país. Bom, eu queria entender o porquê que você definiu ser candidato ao Senado e não à Câmara Federal. Não é que seria um caminho mais fácil, eu diria que seria uma pedreira menos difícil. Eu queria entender o porquê que você, que está liderando o Podemos, coordenando os trabalhos no partido, por que você definiu pela candidatura ao Senado e não à Câmara Federal? Então, isso aí foi um motivo, inclusive, de um profundo debate entre eu e a minha esposa, a minha família e meus filhos. Na eleição passada, eu fui candidato a senador da República. E o povo do meu estado me deu 115 mil votos naquele momento. Eu era o presidente da Assembleia Legislativa. Também fui questionado lá atrás, Ney, por que você não trilhou o caminho mais fácil, ou menos difícil, que seria ser candidato a deputado federal. E naquele momento eu entendi que ao longo dos 12 anos que eu tive, à frente 8 anos pelo menos à frente do Parlamento Estadual, a gente tinha feito tudo que a gente podia. E eu comecei a olhar para Brasília, olhar para o Senado, olhar para o Congresso Nacional, e pintou naquele momento 2 vagas, 2 oportunidades de candidatura de senador.
E eu resolvi topar o desafio naquele momento de não ir para o caminho menos difícil, não ir para o caminho mais fácil, ir para o caminho mais difícil, mas de repente o caminho que poderia me dar uma estatura onde eu pudesse fazer muito mais pelo meu estado, do ponto de vista de investimentos, parceria com o governo. Eu que vim de uma área muito pobre da cidade, que precisa de muita ajuda do poder público, eu acho que o apoio ele tem que ser na área do esporte, na área da saúde, na área da geração de emprego e renda, e um senador da República que está no Brasil discutindo o país e que é parceiro de um governador, como eu sou parceiro do governador Gladys Cameli, poderia fazer muito mais. Lá atrás eu pensei em ser, e hoje o meu sentimento é o mesmo. Óbvio, eu estava colocado como candidato a deputado federal nessa eleição. Eu estava me organizando para isso já há 4, 5 meses. E o que me fez mudar de ideia foi um convite, já na reta final ali do processo de convenção, do governador Gladys Cameli, que foi até minha casa e me fez o convite. Ney, você é meu amigo, você já tem me ajudado desde o início do meu governo e eu queria te convidar para ser candidato a senador da República na minha chapa. E aí eu tive que reunir todo o meu grupo político, toda a nossa equipe e resolvi topar o desafio. Porque lá atrás nós fomos candidatos e não tivemos sucesso. E eu olhei e digo, pô, as coisas estão acontecendo, o governador está convidando, as pessoas na rua estão me perguntando por que não ser candidato a senador. Topei o desafio de ser candidato a senador da República de novo e estou muito feliz com a caminhada. Naquela convenção, quando você olhou para o lado e viu o Alan Rick, o que você tomou um susto, não? Na verdade, eu e o Alan... O que você está fazendo aqui, Alan? Não deu isso, não? Não, na verdade, eu e o Alan Rick, nós somos amigos também. Né? Então, eu e o Alan, nós não temos nenhum problema entre nós dois. Não, imagina. E o Alan é candidato a senador da República, porque eu também acredito que pode ajudar o nosso estado, assim como eu sonho um Acre melhor. E de fato, eu não esperava encontrá-lo, porque quando nós conversamos antes, o convite era, olha, você vai ser o nosso candidato a senador da República, vamos para a convenção e vamos nos apresentar e tal. E cheguei lá, encontrei o Alan, dei um abraço no Alan, ele me deu um abraço. O que você está fazendo aqui, Alan? A gente olhou um para o outro, a gente olhou um para o outro e disse a seguinte coisa, eu lembro que eu falei no ouvido dele, meu irmão, que Deus te abençoe nessa caminhada e que mostre o melhor caminho para nós dois seguirmos e que esse caminho seja voltado para ajudar o povo do Acre. O Gladys ouviu essa conversa? Não, foi de abraço e pé de ouvido, né? Foi eu e ele. E assim, a gente está seguindo, o Alan está seguindo o caminho dele pedindo voto, eu estou seguindo o meu caminho pedindo voto, e nós temos vários outros candidatos a senador da República, que também são legítimos e que têm que pedir voto nessa eleição. Eu tenho comigo, então, uma coisa muito forte, e eu aprendi mais isso ainda na eleição passada. Eu me esforço, eu trabalho, eu me dedico para aquilo que eu quero realizar e alcançar. E o meu sonho é ser senador da República para ajudar o povo do meu estado. Mas às vezes os planos da gente são os planos da gente, é o plano do homem, né? E o que eu quero dizer agora, se for da vontade de Deus, se for um propósito de Deus na minha vida, eu quero ser senador da República para ajudar o povo do meu estado. Bom, você já fez por 2 vezes referência à eleição passada, então você quase me autoriza, se bem que eu não preciso da sua autorização para perguntar, mas vamos lá. A eleição passada, Ney, o que você se arrepende de alguma decisão? Quais foram os erros? Você falou que aprendeu com a eleição passada. O que você aprendeu? Olha, se você falar em arrependimento, honestamente falando, eu não me arrependo de nada. Quem errou ali? Inclusive até hoje na minha vida, eu acho que todos os passos que eu dei, eu não me arrependo de ter dado eles. Eu acho que você deve se arrepender quando você omite, quando você imagina em fazer algo e não bota a cara para fazer. Eu prefiro, de repente, pecar e até cometer erros, tentando, lutando e me colocando à disposição do que me escondendo do debate, recuando. Então isso não é de mim, tá? Mas quem errou ali? Alguém errou? Um amigo estava brincando comigo, eu já vou responder a tua pergunta ali atrás, disse, rapaz, tu é daquele que se você for passando ao lado de um lago e tiver tudo bem, aparecer o jacaré, tu prefere pular no lago e arrastar o jacaré e sair brigando com ele. Eu sorri, brinquei com isso, mas assim, eu não corro dos desafios. E lá atrás, nós nos colocamos como candidato a senador da República, não para atacar, nem ofender, nem tomar espaço de ninguém. A disputa de poder ela é normal. Existem vagas, existem políticos, e no nosso caso existia 2 vagas para senador da República para ser disputado, e no nosso campo tinham 2 candidatos. Absolutamente normal. Qual foi o grande erro daquele momento? O grande erro daquele momento foi quando uma pessoa olha e imagina que não tem 2 vagas, que só tem uma, e quer saber de si, e o resto do grupo se abraça
para dizer vamos salvar uma candidatura e vamos esquecer a outra. Poxa vida, a gente estava junto há tanto tempo, todo mundo se ajudando, eu cumpri com o meu papel com um projeto, eu cumpri com o meu papel na Assembleia Legislativa, eu cumpri com o meu papel com o povo do Acre, eu era legítimo para disputar aquela eleição para senador da República e deixar o povo do nosso estado decidir quem ele queria naquele momento. Quais os 2 senadores que o povo queria naquele momento. Ninguém contesta a sua legitimidade. Quanto a isso, não há o que se discutir. Né? Você era um militante do partido, você tinha acabado de sair da presidência da Assembleia, fez uma grande... Ainda estava como presidente da Assembleia. E fez uma grande articulação junto com, eu me lembro, vários encontros com as câmaras de vereadores, você articulou, amarrou bem. E tinha legitimidade. Quanto a isso, ninguém contesta. A questão é de avaliação de cenário. Não estava claro que para o PT só haveria espaço para um? Isso não ficou evidente para você? E tá, deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir aqui o que eu disse para você. Na minha vida, eu nunca me omiti. Não tinha uma vaga de Senado para ser disputado, nós tínhamos 2 vagas de Senado. Se naquele momento a gente atende a tese que um defendia de lançar só uma candidatura de senador da República, automaticamente a gente já estava entregando a outra vaga, sem disputar, sem saber o que a população queria, sem deixar as pessoas decidirem ali naquele quadro de 4, 5 ou 6 candidatos, eu não tenho certeza certa de quanto era. Eu acho que isso era um erro. Foi muito melhor ter colocado o nome, termos disputado aquela eleição e ter deixado o povo do nosso estado decidir, e eu estou muito tranquilo com a decisão que o povo tomou naquele momento. Para finalizar esse assunto, tem um episódio que para mim marcou aquela campanha no que se refere a essa decisão de vocês naquele momento, que foi o teu discurso lá em Sena Madureira. Para mim, não sei se você se lembra, aquele momento ali foi marcante, você já no palanque do Mazinho Serafim. Isso, do prefeito Mazinho Serafim. Uhum. E você fez um discurso meio de lavagem de roupa, parece que você abriu o coração assim e vomitou. Você se lembra daquele discurso? Eu me lembro do momento, eu não me lembro de detalhes do discurso, mas aquele momento ali foi muito importante para mim, porque foi um momento onde de fato ficou claro para a sociedade, ficou claro para todo o estado que aqueles que andavam comigo já tinham me deixado sozinho. E o Mazinho Serafim, que foi deputado comigo, que é meu amigo até hoje, ligou para mim e disse a seguinte coisa: Ney, vem para Sena Madureira, porque se aí eles não te querem, aqui eu vou fazer uma festa para você. E alguns que estavam do meu lado me ameaçaram dizendo: se você for lá no Mazinho, nós vamos caçar sua candidatura. Quem te ameaçou? Quem estava na coordenação daquele projeto, naquele momento. E se você for lá e subir naquele palanque, aí nós vamos ter aquilo que nós queremos para te tirar desse jogo de vez. E aí, como eu nunca fui de me omitir, de ter medo de nada, eu liguei para o Mazinho, eu digo: irmão, você tem uma festa para mim? Ele disse: tem. Eu digo: então me aguarda que eu estou chegando aí. E ali foi um divisor de águas. Ali eu subi, dei o meu discurso, falei para o povo do estado o que estava acontecendo e segui em frente ali sozinho, com os meus amigos, com as pessoas que me abraçavam e com o povo do meu estado que me deu 115 mil votos. E aqui quero fazer um registro importante. Não foi a militância embaixo, não foi a militância da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, não foi. A falta de entendimento foi em cima, sabe? Você não pode querer tudo para si. E o que aconteceu naquele momento foi: esse menino está sendo um problema para a gente. Quando você está ocupando um espaço onde você ajuda, onde você soma, onde você contribui, você não é problema para ninguém. Mas na hora que você diz: cara, eu quero também ocupar um outro espaço para poder fazer mais. Foi o que aconteceu comigo naquele momento. Portanto, o que eu quero dizer para finalizar esse assunto, como você disse, tá? Não tenho mágoa no meu coração. O que aconteceu lá atrás é superado. Tenho amigos na esquerda, na direita. Eu tenho amigo em todos os campos, porque na minha vida eu não misturo a vida pessoal com a política. Acho que cada um pode ver a política do jeito que acredita. Eu vejo do meu jeito e respeito a opinião dos outros. E eu nunca tratei adversário como inimigo. Isso é que me dá espaço para estar dialogando com todo mundo e ter voto, ter declaração de voto e de apoio em todas as áreas, como eu estou tendo nesse momento. E para finalizar, de fato,
eu acho que a gente precisa olhar para frente. Eu quero olhar para frente. Eu não quero mais discutir para trás o que passou. O que passou, eu contribuí e dei o meu melhor. E quero continuar dando o meu melhor de agora para frente. Mas é importante, esse assunto, eu acho que Mas já, eu não tenho problema de falar disso, tá? Não, você é um homem público. Uhum. A agenda pública é quem comanda as coisas. E em função disso, eu vou olhar para o retrovisor um pouco, porque é importante que as pessoas, para que as pessoas tenham segurança ao votar em você, possivelmente. Não é? Você foi presidente da Assembleia. Na época em que você foi presidente, a Polícia Federal executou uma operação chamada Operação Hora Extra. Eu queria saber de você, um dos princípios que um senador deve prezar é de fiscalizar as ações do Executivo, exigir transparência. Você não conseguiu executar essa ideia de transparência como presidente da Assembleia. Aliás, até o site da Assembleia até hoje, Ney, é um buraco que a gente não entende o que é ali. Se você for querer saber detalhes a respeito da gestão ali, a gente tem dificuldades. Por que foi tão difícil tornar transparente a gestão ali? Então, assim, primeiro te dizer que eu acho que toda pessoa que ocupa espaço de poder, seja como presidente da Assembleia Legislativa, seja como governador, prefeito, todo homem público que ele é eleito, ele não está isento de uma fiscalização da justiça. Pelo contrário, ele precisa ser fiscalizado. Há indícios, a justiça tem que ir, as forças de polícia têm que ir. E ao final do processo é que você vai saber quem de fato merece pagar por algo e quem tem um salvo-conduto. Né? E outra coisa que eu quero te dizer sobre a Assembleia Legislativa, então para falar sobre isso, sou 100% a favor da justiça e das polícias no momento em que tem uma denúncia de investigar e de verificar o que tem de errado ou o que não está errado. E com relação à Assembleia Legislativa, eu acho que tem um dado que você esqueceu aqui, que saiu inclusive aqui na própria TV Gazeta, e foi dito pelo Advaldo Souza na época, que a Assembleia Legislativa do Acre, isso não era matéria do nosso estado, ele apenas leu uma matéria nacional aqui, que a Assembleia Legislativa do Acre, naquele momento em que eu fui presidente, foi a Assembleia mais enxuta do país. Você se lembra quem colocou isso aí? 30% de corte no seu orçamento e foi reconhecida nacionalmente por isso e reconhecida aqui na TV Gazeta também. Foi lida essa notícia. Agora eu quero que você me lembre qual foi o instituto que promoveu essa avaliação. Foi o Instituto de Contabilidade, se não me engano, de Santa Catarina. Santa Catarina, ou foi de... exatamente. Que você tem ligações com Santa Catarina, não tem? Assessores? Santa Catarina? É? Não. Não tem? Não tem. Tá certo. Mas não teria problema nenhum em ter, viu? Nada contra. Eu gosto de Santa Catarina. Ok. Não, porque isso... Você está querendo dizer que foi um assessor meu? Não, o que eu estou falando é que esse instituto não dá respaldo. Mas é esse qual instituto daria respaldo para você, então? Olha, esse instituto me traz confiança a mim, um acreano, de que forma? Por que não traria? Por que traria, né? A ideia é essa. Essa matéria foi publicada, inclusive, aqui na TV Gazeta e parabenizada a Assembleia Legislativa. Não, foi parabenizada por um dos profissionais, mas isso não referenda. E o profissional da época não referendava a TV? Não é que não referendava. Não estou falando para todo o público do nosso Não estou discutindo estado. A questão do profissional, né? Eu estou só falando que você cita... Talvez eu já estivesse esperando essa resposta sobre esse instituto. E eu estava esperando a pergunta. E você acha que essa resposta foi satisfatória? Eu acho que a resposta foi satisfatória porque foi o que nós fizemos na Assembleia Legislativa, foi o que foi reconhecido nacionalmente e reconhecido inclusive aqui na TV Gazeta. Bom, até hoje, só para reforçar, até hoje o site da Assembleia Legislativa continua uma incógnita para quem pede e exige transparência. Vamos para o intervalo, a gente continua... Só para reforçar, na época nós cortamos em 30% os gastos da Assembleia. Vamos continuar a conversa aqui com o Ney Amorim. Logo após o intervalo, vamos continuar falando a respeito de gestão pública aqui no Gazeta Entrevista.